Meu irmão, minha irmã que nos acompanha através do Facebook, Pascom Francisco Aires, e pelo nosso Instagram também da Pascom. Você que está aqui na igreja, veio rezar conosco, ajudar na liturgia. Neste domingo de São Pedro e São Paulo, que nós celebramos esta Santa Missa em honra a estes dois santos, Jesus pede a cada um de nós o conhecimento de sua pessoa, o conhecer a si mesmo e o conhecimento da sua igreja. Este é o pedido que Jesus nos faz neste domingo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Evangelho que nós ouvimos hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Nele, Jesus faz duas perguntas sobre a sua própria pessoa, sobre a sua identidade. A primeira diz respeito ao pensamento das pessoas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos respondem: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. A outra pergunta se dirige basicamente ao grupo dos 12 apóstolos, com o qual Jesus estava conversando. Jesus quer saber o que é que eles pensam dele. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós poderíamos talvez nos questionar: Jesus está com dúvidas sobre si mesmo? Está em crise de identidade? Na verdade, Jesus não está em crise de identidade. Ele sabe quem ele é. O que ele quer é saber os passos do conhecimento dos discípulos a respeito de sua pessoa. Quer saber se realmente a convivência com ele, os ensinamentos que eles estão ouvindo durante a caminhada, se realmente estão crescendo no conhecimento de sua pessoa. Por isso que ele faz esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro faz a profissão de fé, dizendo em nome dos outros quem é Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus fica tão satisfeito com a resposta e feliz que pede a Pedro duas funções importantes. Pede a Pedro duas iniciativas em relação à sua pessoa. A primeira, Jesus substitui o nome de Pedro. Pedro chamava Simão, que era filho de Jonas. E Jesus agora diz que ele não será mais Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E a segunda iniciativa que Pedro precisa ter é a tarefa de cuidar da comunidade. O cuidado com aqueles que Jesus o confiou. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Existem duas palavras-chave aqui: pedra e chave. Pedra, fundamento. Chave quer dizer liderança. Pedro, juntamente com os outros apóstolos, dá o fundamento e a base para a igreja que Jesus construiu. É o alicerce da igreja, que já tem mais de 2000 anos de história, constituído sobre a base dos apóstolos. E chefe, a chave, significa chefia, liderança, porque esta igreja não poderia ficar à deriva neste mundo, porque muitas forças do inferno lutariam e lutam até hoje para destruir a igreja de Jesus. E é um líder. Pedro é um líder. Foi líder que sofreu devido a esse papel que ele exercia. E sofreu bastante, mas isto não foi em vão, mas ele manteve a sua fé viva e madura. Diz os Atos dos Apóstolos que Herodes mandou também prender Pedro e o colocou na prisão. A outra figura importante
um dos apóstolos, é Paulo. Paulo não conheceu Jesus em vida, mas depois de sua ressurreição, e tornou-se apóstolo dos pagãos. Aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os pagãos. É o próprio testemunho de São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Deus o chamou para evangelizar os que precisavam da primeira evangelização. E no fim da sua vida, ele declara e dá um testemunho belo para cada um de nós, que é a segunda leitura que nós ouvimos hoje de 2 Timóteo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A todos nós, seguidores, Jesus nos faz esta pergunta: quem sou eu para você? E cada um vai responder conforme o seu grau de amadurecimento na fé. Uns dizem, Jesus é o Salvador, outros é o Filho de Deus, outros dizem, é um homem bom, foi um homem perfeito, é um homem exemplar. Cada um responde de acordo com o seu amadurecimento na fé. Mas o mais importante para Jesus, para nós, aliás, não é as respostas, não são as respostas. O mais importante para nós hoje em dia é a pergunta: quem é Jesus para mim? Uma pessoa que encontramos em nossa vida, com quem nós convivemos, vai moldando, dando forma ao nosso jeito de ser. Assim acontece com nossa mãe, com nosso pai, na nossa convivência dentro de casa com nossos irmãos. E assim vai acontecendo conosco quando nós nos deixamos encontrar com Jesus. E aí Jesus pode fazer uma pergunta diferente: o que a sua vida diz a respeito de mim? É fácil a gente dizer quem é Jesus. Agora, dar uma resposta contundente e clara com a nossa vida, o que é que a nossa vida está mostrando de Jesus, aí parece que o bicho pega. E leva-nos a perguntar, quando nós somos questionados, o que é que a minha vida está dizendo de Jesus? Aí nós podemos nos perguntar, quem sou eu? Que defeitos e qualidades eu tenho? Nestes anos de seguimento de Jesus, eu cresci em que ponto? E onde foi que eu regredi, que eu voltei para trás? Assim como o adolescente passa por uma crise existencial, a nossa fé, a nossa vida cristã também passa por momentos de crise. Essas crises são ideais e são necessárias para que nós possamos amadurecer. Ninguém sai de uma crise do jeito que entrou. A crise na adolescência é para que o adolescente amadureça. E a crise na nossa fé, na nossa vida cristã, é para que nós amadureçamos com Jesus. E assim nós possamos responder como Pedro e Paulo, doando a nossa vida. Nós temos em nossas mãos as chaves da vida. Nós podemos abrir ou fechar as portas do futuro, das relações, dos sonhos, da nossa missão. Quem tem a chave da sua vida é você. Você é livre para tomar a sua decisão. Ter a chave da vida em nossas mãos é um grande risco. Construir dentro de nós uma casa de portas fechadas. Chaves que se perdem mergulhando na solidão. Então a chave da vida nos foi entregue por Jesus, por Deus, quando nós nascemos. E esta chave da vida chama-se decisão. Você é livre para tomar as decisões em sua vida. Se vai se aproximar de fulano ou de ciclano, se vai abrir as portas do seu coração para ajudar fulano que está necessitando de ajuda ou não. E ser igreja é fazer parte da comunidade. Conhecer a igreja faz-se necessário para que vivamos em comunidade.
e amadureçamos na fé. Quem vive na igreja vive uma vida cheia de portas abertas para tudo o que há de bom, para os outros e para a vida. E principalmente, as portas do nosso coração estarão sempre abertas para Jesus. Diz os Atos dos Apóstolos que enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Esta é a nossa função. Seja em casa, rezando em casa neste momento difícil, seja depois que passar este momento terrível que estamos passando, a nossa missão, antes de tudo, é rezar. Rezar pelos que sofrem, rezar pelos que sofrem perseguição, pelos que sofrem por causa de doença, rezar. E a oração é a chave para nós termos acesso a Deus. Para terminar, que igreja você quer, deseja construir? É uma igreja aberta para os outros ou fechada em si mesmo, em que sua casa só tem chave para você mesmo entrar?